Boa tarde, quinto ano. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar de metro cúbico, em que o símbolo é me com 3 logo acima. Significa metro cúbico. Então, vamos saber o que é metro cúbico? Metro cúbico é a unidade para medir volume. Todas as vezes que eu for medir volume, eu vou utilizar o metro cúbico. Mas o que é volume? Volume é o espaço ocupado por um corpo. O que é o espaço ocupado por um corpo? Por exemplo, o nosso livro é um corpo e ele está no espaço da sua casa, pode ser no quarto, na sala. Então, todos os objetos é um corpo e o espaço é o lugar onde ele se encontra. Então, volume é o espaço ocupado por um corpo. E as medidas deste volume, elas variam de 1000 em 1000. Então, agora nós vamos rever, porque isso vocês viram no quarto ano. Nós vamos agora rever estas unidades de medida de volume. As medidas de volume, elas são o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico são maiores que o metro cúbico, que é a unidade principal. As menores do que o metro cúbico são decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, as maiores nós chamamos de múltiplos do metro cúbico, porque a unidade principal é o metro cúbico. As maiores são chamadas de múltiplos do metro cúbico e as menores são chamadas de submúltiplos do metro cúbico. Então, vejam só, de uma unidade para outra, como diz aqui, elas variam de 1000 em 1000, ou seja, a unidade padrão é o metro cúbico. O decâmetro cúbico é 1000 vezes maior que o metro. O hectômetro cúbico é 1000 vezes maior do que o decâmetro. E o quilômetro cúbico é 1000 vezes maior do que o hectômetro. Agora as menores. O milímetro é 1000 vezes menor que o centímetro. O centímetro é 1000 vezes menor que o decímetro e o decímetro é 1000 vezes menor que o metro cúbico. E como é que eu utilizo estas unidades? Como eu já disse, quando vamos calcular o volume de um corpo. Então, aqui eu tenho um formato, eu coloquei aqui. Deixa eu colocar melhor. Vamos dizer que eu vou ter aqui um dado. Eu vou fazer um dado aqui. Deixa eu botar meu desenho aqui. Então, vamos ver aqui. Este meu dado, ele tem, vou botar aqui, 3 metros de comprimento. O meu dado, a base, ó, isso aqui é uma aresta. Nós vamos no comprimento da aresta. Então, aqui esse dado, ele tem 3 metros de comprimento. 3. De altura, ó, a altura, ele tem 4 metros de altura. E de largura, ele também tem 3 metros. Então, agora eu vou calcular o volume, que é, ó, o espaço ocupado por este corpo. Então, vamos lá. Vamos calcular o quê? Volume, o volume do corpo. Então, V significa volume. 3 metros vezes 4 metros de altura vezes 3 metros de largura. Porque quando vocês vão calcular o volume de um corpo, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão calculando as 3 dimensões do volume. Quem são as 3 dimensões? É o que? O comprimento, a altura e a largura. Essas são as 3 dimensões do volume
que é esse aqui, o volume de um corpo. Quem é o corpo? O dado. Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12. 12, ó, já multipliquei. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, este volume aqui, qual foi o cálculo dele? Então, 36 metros cúbicos, que é o espaço, ó, volume, espaço ocupado por um corpo. Então, o volume deste corpo tem 36 metros cúbicos. Então, todas as vezes que forem calcular volume de alguma figura, vocês vão ter as 3 dimensões. Precisa multiplicar comprimento, altura e largura. Vamos continuar aí só corrigindo. Quinto ano, leia páginas 191 a 193, responda caderno. Leia a página 125 e responda 126. Então, vamos lá. Partindo do que eu expliquei, do que vocês vão ler, o que é volume, qual a unidade padrão para medir volume, quais as 3 dimensões do volume, cite os múltiplos do metro cúbico, que são as unidades maiores que o metro cúbico. Quais são os submúltiplos do metro cúbico, que são as unidades menores que o metro cúbico. E Fê, qual a variação de uma unidade para outra? Número 2, escreva por extenso. Nós temos aqui algumas unidades. Nós temos 8 hectômetros cúbicos, 25 metros cúbicos, 6 milímetros cúbicos, 5 quilômetros cúbicos, 9 decâmetros cúbicos e 3 centímetros cúbicos. Eu quero que vocês escrevam por extenso. É só ler as páginas citadas que vocês farão. Número 3, calcule o volume de uma figura que apresenta. Ela tem 5 metros de comprimento, 5 metros de largura e 5 metros de altura. Lembrem que a dimensão de um volume sempre vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Depois, leia páginas 493 a 495 e diga, defina material combustível. O que é um material combustível? Número 5, o que são combustíveis fósseis? Número 6, cite exemplos de combustíveis fósseis. Número 7, e o que são biocombustíveis? Nós já fizemos atividades referentes, já expliquei. Leiam as páginas, identifiquem as respostas, ok? Em seguida, vocês vão para a página 126, vão fazer a leitura da 125 e responder esta. Número 1. Escreva uma frase negativa, uma interrogativa e uma exclamativa partindo desta frase. Vejam só, as crianças foram ao parque. Gente, eu posso transformar a frase em qualquer outra partindo da pontuação que eu fizer. Olha só, as crianças foram ao parque. Se eu quiser transformá-la em negativa, eu vou dizer, as crianças não foram ao parque. Mas, se eu quiser transformá-la em interrogativa, vai depender da minha pontuação. Eu posso também transformá-la em exclamativa. Então, a partir desta frase, vocês irão transformar ela em negativa, depois em interrogativa, em exclamativa. Já no número 2, classifique as frases a seguir. Por favor, abra a porta. Eu estou aqui, ó. Por favor, abra a porta. Você vai classificá-la. Você vai dizer se essa frase ela é exclamativa, interrogativa, negativa, afirmativa ou imperativa. Lembrando que a imperativa, ela significa pedido ou ordem. Hoje não vou à escola. Depois, Rafaela sabe dançar. Que belo ramalhete! Venha cá, Paula. Que horas são? Maria Helena não veio trabalhar. Fique aí.
Vocês vão classificar estas frases que eu acabei de ler em negativa, afirmativa, exclamativa, interrogativa ou imperativa. O número 3, transforme as frases afirmativas em negativas. A moça piscou o olho para o rapaz. Pedro perdeu uma lapiseira. O dia está bonito. O velho rei é bom. Então, vocês farão esta atividade na página 126. Boa atividade e até amanhã. Estudem tabuada.